Boa tarde a todos, boa tarde você que está no nosso salão, mas boa tarde também você que está agora ligado conosco pelo Facebook, nessa live. Que Deus possa abençoar você. Fernando Carvalho está aqui com a gente aqui, o Tássio, todas as pessoas. Que Deus realmente te abençoe e te guarde. Vamos orar, vamos falar com Deus agora, vamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo que nos visite, que visite a sua vida, que visite com toda a força, com todo o poder. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor nessa tarde, nós te bendizemos, te adoramos e dizemos: ser bem-vindo em nossas vidas, ser bem-vindo em nossos corações, ser bem-vindo em nossa alma, ser bem-vindo em nosso espírito. Pai, eu quero te falar do quanto nós precisamos do Senhor, do quanto eu necessito do Senhor, do quanto nós precisamos que a sua presença toque em nós, do quanto nós precisamos que o teu Espírito fale conosco. Pai Santo, porque se o seu Espírito não nos fortalecer, meu Pai, nós não temos força o bastante para continuar as jornadas que nos é proposta diariamente. Senhor Jesus, ouça a minha oração, ouça a nossa petição. Pai Santo, são tantas as necessidades que nós temos, necessidades espirituais, necessidades emocionais, afetivas, Senhor, necessidades na área financeira. Cada um daqueles que estão ligados conosco nessa live tem uma problemática, mas que o Senhor as conhece bem. O Senhor sabe quais são as necessidades, e o Senhor pode visitar a cada um agora, dando direção, Senhor, mostrando o caminho que deve seguir, mostrando o caminho que deve andar nele, Senhor, para que cada uma das pessoas que andam conosco sejam vitoriosas em cada área de suas vidas, como o Senhor mesmo disse, meu Deus, que nós seríamos cabeça e não cauda, nós estaríamos em cima e não embaixo, Senhor. Senhor Deus, tua palavra é muito clara, que nós nascemos para governar e não para ser governados. Senhor, nós nascemos, meu Pai, para dominar, não para ficar debaixo do domínio maligno, diabólico e satânico, sofrendo nessa vida, meu Pai, angustiados, oprimidos, afligidos, meu Pai. Não, meu Deus, nós fomos criados para a vida em abundância, fomos criados para ter paz, fomos criados para ser próspero, fomos criados para ter o melhor da terra, e é por isso que nós estamos diante do Senhor agora, por isso nós estamos clamando ao Senhor, porque o Senhor dia a dia nos leva a isso, por isso nós cremos e profetizamos em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, ele escreve uma coisa interessante, no qual o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que são incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha o que ele está dizendo, nos quais o Deus deste século, quando ele fala Deus com D minúsculo, todas as vezes que a Bíblia cita, fala de Deus, um Deus com D minúsculo, ele está falando de demônios, ele está falando de espíritos malignos ligados às trevas, ligado a Satanás, ligado ao diabo, ligado a Lúcifer. Quando fala Deus com D maiúsculo, aí está falando do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito desse Deus com D minúsculo, que são espíritos malignos. Ele está dizendo que esses deuses deste século cegam o entendimento. É isso mesmo. A pessoa, ela não entende, ela não compreende. E nessa tarde eu quero mostrar para você qual é a maior dificuldade
que muitas vezes o seu familiar enfrenta, que impede ele de vir a converter-se ao Evangelho. O Deus deste século, que é Satanás, que é diabo, que são os demônios, ele cega o entendimento da pessoa. Quando o entendimento, porque quando fala do entendimento, fala de compreensão. E é engraçado que, quando a gente vê a palavra entendimento, nós podemos pegar e dividir ela em 4 partes. O entendimento, ele fala de compreensão, o entendimento fala de inteligência, o entendimento fala da capacidade de ter opinião própria e também a capacidade de fazer acordos. Uma pessoa que tem entendimento, gente, ela tem uma compreensão, ou seja, ela consegue assimilar as coisas de fato como elas são. Mas quando a pessoa perde o entendimento, ela não tem entendimento, ou o entendimento dela está cego, ela não compreende. Por mais óbvio que seja, ela não compreende, ela não entende. Segundo, se ela não entende, ela não vai usar a inteligência a favor dela, mas ela usa a inteligência sempre contra ela. Como assim, bispo? Ora, gente, se eu tenho entendimento, eu tenho compreensão. Eu tenho compreensão de certo e errado, de bom e mal, caminho correto, caminho errado. Ou seja, quando uma pessoa ela tem compreensão, ela tem entendimento, que o entendimento dela não está sendo cegado pelos deuses deste século, ela vai usar a inteligência dela na hora de fazer as suas escolhas. Como assim? Exatamente. Quando a pessoa tem o entendimento dela livre, o entendimento dela livre completamente, e ele é ajustado pela presença de Deus, você pode observar que as escolhas que essa pessoa faz são sempre escolhas bem-sucedidas em todas as áreas da sua vida. Seja a área espiritual, seja a área emocional, seja a área afetiva, seja a área financeira, seja as relações de trabalho, ela sempre fará escolhas. Por quê? Porque as escolhas dela é baseada em inteligência espiritual, inteligência que faz ela fazer as escolhas que hoje ela escolhe. Quando o futuro chega, ela colhe os frutos da sua escolha. Mas quando a pessoa tem o entendimento cegado, ou seja, está cego, meu Deus, por mais que você fale no ouvido dela, ela não compreende, ela não entende. Exemplo, você chega para uma pessoa que a gente puxa a vida dela, interessante, quando eu morava em São Paulo, aí tinha um negócio que o pessoal usava, fazia o seguinte: você quer conhecer uma pessoa, puxa a capivara dele. Capivara, sabe o que é capivara quando eles falavam? Ou seja, busca os rastros, busca o passado dessa pessoa, a capivara dela, busca até hoje e você vai ver no que deu a vida dela. Quando você puxa a vida pregressa, em todo o tempo, tem sempre escolhas contra a própria pessoa. Escolhas que não dão em nada, escolhas que lhe magoam, escolhas que lhe afligem, escolhas que lhe afetam, escolhas que levam a ter a alma destruída pouco a pouco. Por quê? Porque ela está cega. Ela não tem compreensão. E é engraçado que a pessoa que ela está debaixo desse espírito, ela não tem compreensão, logo ela não usa a inteligência para fazer as escolhas certas, e aí então é o seguinte, ela quando tem a opinião dela, ela bate em cima, e fala, ó, está escolhido,
é para valer, insiste, persiste, não desiste, e vai em frente e cai no buraco. Ou seja, pessoas sensatas que Deus coloca na vida dela, apontam os novos caminhos, mas ela insiste na opinião dela, mesmo estando errado o tempo inteiro. Oh, meu Deus. Agora, sabe o que é pior? Nessa situação toda, é que essa pessoa que está cega, ela então, quando vai o entendimento, a capacidade dela de compreender está afetada, a inteligência espiritual dela não age a favor dela, logicamente, ela faz acordos, gente, faz os acordos para a vida dela, ela não muda de opinião, e os acordos que ela faz, ela sempre toma prejuízo. Você conhece alguém assim? Pois é. Até os 21 anos eu era exatamente isso. Mas, bicho, 21 anos é muito novo. Era. Mas eu já tinha compreensão clara de que as minhas decisões só me empurravam para o buraco. Aí eu me lembro que nessa época eu estava no exército, né? Porque a coisa começou com 18 para 19 anos. Eu estava no exército, e aí um dia, numa quarta-feira no expediente no exército, era até meio-dia. Na parte da manhã, passou de companhia em companhia, nós tínhamos 4 companhias no quartel, era a primeira companhia de fuzileiro, a segunda companhia de fuzileiro, a CCS e a companhia de apoio. E aí passou um aluno que era do NPOR, de Núcleo de Formação de Oficiais da Reserva. Então ele estava estudando para ser um oficial, para ser um tenente. Ricardo Lorena, um camarada um pouco mais alto que eu, mas ele era muito branco e todo sardento. E ele passou na companhia e falou: olha, hoje à noite nós vamos ter uma reunião, lá na companhia de apoio, para estudarmos a Bíblia Sagrada. Pronto, eu fui. Fiquei na companhia, fui naquela reunião. Aí ele me chamou para ir no final de semana, num bairro de Goiânia chamado Nova Suíça, na casa de um pastor chamado Zoroastro, inclusive esse já está com o Senhor, já partiu para o outro lado. E esse Zoroastro, quando eu vi aquele homem pela primeira vez, ele perguntou: qual o seu nome? Eu falei: eu sou De Paulo e tal. Você está no exército? Eu falei: eu estou. Ele falou: eu quero te dar um presente. Ele foi e me entregou uma Bíblia Sagrada, gente. Meu pai, que presente, que maravilhoso. Ele me entregou a Bíblia. Aí ele chegou para mim e falou o seguinte, falou: olha, esse livro, lembro como fosse hoje, ele vai te dar entendimento. Isso. Ele vai te dar inteligência. Como é que é? Vai gerar em você opiniões claras daquilo que Deus quer e pensa para a sua vida. E você vai fazer acordos que sempre serão bem-sucedidos. Eu não entendi nada do que ele falou, só sei que as palavras que ele disse. Mas eu falei: como é que pode isso? O tempo foi passando, até que eu abri meu coração para o Evangelho, para a conversão. A partir do momento em que eu me converti, que eu fui para o Evangelho, que eu vim para o Evangelho, aquela cegueira espiritual, que até então só me levava, me ajustava e me puxava para o buraco, aquilo caiu por terra. Aí você fala: não, mas você está falando isso porque você é pastor. Querido, eu não nasci pastor não, me tornei pastor por acaso. Vai, quer dizer que você não queria? Não. Eu me converti, enfiei a cara no Evangelho e trabalhava numa empresa nessa época. Eu cuidava de 405 funcionários, gente, ou seja, tinha o departamento pessoal, que hoje eles chamam de, dá um outro nome, que é RH. Então eu comandava essa turma toda, 405 funcionários. Trabalhava o dia inteiro. Estava solteiro, tinha um ótimo salário, mas
eu entendi claramente que a partir dali, o Espírito Santo começou a abrir o entendimento. Que eu não estava me envolvendo com a religião, mas eu estava me envolvendo com o Deus de toda a terra. Aí eu comecei a usar a inteligência a meu favor. Falei, eu vou me desligar dessa vida horrível, porque meus pais já eram divorciados, separados, e tinham me xingado de tudo quanto é coisa ruim. Coisas terríveis. Eu cresci debaixo de espancamento. Tinha tudo, eu sabia claramente, ou eu me convertia, ou tinha tudo para dar errado na vida. Vou só te contar uma história, que eu já contei no passado, há muito tempo aqui. Certa feita, para você entender, porque parece que a vida do outro, o capim do vizinho é sempre melhor do que o nosso, né? E parece que a gente, você fala assim porque, na verdade, você não conhece a minha vida é um inferno, e eu sou assim porque minha vida é terrível. Então escuta essa aqui, eu tinha por volta de 8, 9 anos, nós éramos 5 irmãos, e eu tenho uma irmã, que é a mais nova que eu, ela sempre foi rilienta e contenciosa. Pensa, bispo, por que não era você? Porque hoje eu me dou bem com todos os irmãos, e ela continua rilienta e contenciosa até hoje, depois de 50 anos. Se eu melhorei com os meus irmãos todos, então o problema não estava em mim, estava nela, porque ela é daquele jeito até hoje. E aí com 8, ou seja, eu estava com 9 anos, ela com 7,5 por aí, nós brigamos, mas briga de irmão. Meu pai chegou, tarde da noite, minha mãe, deu com a língua, falou com meu pai. Sabe o que aconteceu? Quando foi 4 horas da manhã no outro dia, eu lembro claramente, era mês de junho, eu morava numa curtelazinha do interior de Goiás, chamado Santa Rita do Novo Destino, a gente chamava de Paletó Rasgado, mas pensa num lugar feio e ruim. E era uma casa de tábua, onde os ventos passavam nas gretas assim, das tábuas. E um gelo, mas muito frio, porque ficava em cima do monte. E não era asfaltada, e uma poeira terrível, vento seco, poeirento. E meu pai me levantou 4 horas da manhã, e a minha irmã. Ele era muito criativo, meu pai. Por mal, é claro. Ele simplesmente levantou a minha irmã, arrastou nós dois lá para fora, para a área que tinha na parte de trás da casa, onde o vento soprava. E eu lembro claramente, estava dormindo, com a calça comprida, só que era de algodão, para esquentar, por causa do frio. E estava com paletó, ou seja, uma blusa também de algodão, que minha mãe tinha feito. Ele falou, tira a roupa. Tirei a calça, tirei o paletó, mandou minha irmã, tira também. Minha irmã tirou. Aí meu pai falou, tira a cuequinha, mandou para minha irmã, tira a calcinha, tirou. Na hora que tirou, agora abraça os dois, frente a frente. Num gelo tão grande, ele pegou, pôs a gente abraçado. Aí ele mandou meu irmão mais velho buscar um saco de linho, que tinha corda de nylon, e anzol desse tamanho, porque ele pescava peixes grandes. Meu irmão trouxe a corda, ele pegou, amarrou os pés, meus pés com os pés da minha irmã, amarrou e passou a corda e foi rodeando nós dois aqui. E amarrou nós dois. Quando ele amarrou, ele pegava aquele anzol grande, de pegar peixe grande, pegava o anzol e falava, abre a boca, e pegava o anzol e enfiava na minha boca, e falava, desgraça ruim do inferno, eu vou matar você agora, e aquilo furava aqui, e o sangue descia, a boca cheia de sangue, e ele enfiava, e falava, eu vou matar você. Quando ele terminava, ele pegava minha irmã e fazia a mesma coisa. Aí quando ele parava, ele dobrava a tal da corda em 4 e dava 4 lapadas, 16 vergão nas minhas costas, depois virava de novo, dava 16 vergão na costa da minha irmã. Pegava o anzol e enfiava de novo, e aquela tortura foi das 4 da manhã até 6:30 da manhã, aquela tortura. Chegou um determinado momento que nós apanhamos tanto, eu e a minha irmã, que nós caímos desmaiados no chão os dois. É bom que é mais. Uma pessoa que passa por isso, de um pai, e a mãe vendo e não faz nada, como é que pode crescer com alguma estima no coração? Com alguma estima na alma? Porque o que pai fala e mãe fala é verdade.
Quando ele dizia que era uma desgraça, eu cresci acreditando que eu era uma desgraça. Que ele dizia que eu não prestava, eu acreditava que eu não prestava. Que eu não ia dar em nada, que eu não ia dar em nada mesmo. Que eu era um zero à esquerda, que eu era, nem zero tinha, quanto mais à esquerda. Eu cresci com isso. Mas com 21 anos, a minha inteligência foi tirada desse espírito, o entendimento veio, e eu entrei para Jesus Cristo. E mudou a minha cabeça, a minha visão. Eu passei a ter entendimento que o que o meu pai disse era uma mentira. O que a verdade é o que Deus fala a meu respeito. Eu passei a acreditar nessas palavras. Aí, nessas palavras, eu fui ensinado pelos pastores a usar a inteligência. A fazer escolhas certas. Quando eu estava na igreja, eu entrei com 21 anos, eu casei com 24. E eu lembro que tinha uma moça, meu Deus, uma moça gente boa, arrumada, bonita, toda ajeitada. Nós começamos a conversar. E eu falava, puxa vida, olha que moça bonita, que moça arrumada. Nós começamos a conversar, não chamei para namoro, não tinha beijo, não tinha abraço, nada, só conversando. Mas à medida que eu conversava com aquela moça, eu senti no meu espírito que tinha algo que não ia dar certo. Eu fui desistir daquele negócio. Desisti. Mais para frente, quando eu já estava casado, já tinha até os 2 filhos, um colega chega e me diz, você lembra fulano de tal assim que você conversou com ela para namorar? Eu falei, lembro. Casou, falei, que bênção. Só que ela casou com outra mulher. Eu falei, como é que é? Olha, se eu tivesse com esse entendimento do Deus deste século, eu tinha olhado pela aparência da moça, tinha ido pela conversa, não tinha tido os sentimentos claros que o Espírito Santo estaria gerando, não usava a inteligência espiritual e entrava no relacionamento sério, poderia ter me casado e lá na frente, quando tivesse divergência entre nós, a moça iria dizer, eu gosto de mulher. E aí? Como é que eu ia fazer? Olha para você ver. Pronto. Fiz essa escolha de ficar livre do problema. Sem ter começado. Depois, apareceu uma outra moça, que a gente andava junto o tempo inteiro, ela tocava violão e eu pregava e ministrava. Ela chegou claramente, nós precisamos namorar. Eu falei, por quê? Porque Deus falou comigo. Eu falei, é mesmo? É, e tal. Então tá certo. Só que não vai dar certo. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você é muito nervosinha, minha filha. Você é brava demais, você é muito brava. E agora eu sou bravo do jeito que eu sou. 2 bravos, subir num prédio de 15 andares, alguém vai cair lá de cima. Não, mas vai dar certo, querida. Eu vou usar minha inteligência espiritual. Era uma moça bonita, era uma moça arrumada, mas o gênio difícil para o gênio difícil bastava o meu. Então eu falei, eu não vou entrar num relacionamento que vai fazer a casa cair. Inteligente. Mas quem, querido, está debaixo do Deus deste século, não pesa essas coisas. Vai pelo sentimento. Não faz as contas de que o gênio da outra pessoa, porque quando você entra num relacionamento de namoro, noivado e casamento, você casa com pacote, amigo. Você casa com o pacote espiritual que a pessoa tem sobre ela, casa com o pacote emocional, que, ou seja, todos os traumas do pai dela, da mãe, com a mãe dela, ou seja, com o pai dele, com a mãe dele, você pôs na mochila, você está carregando nas costas, você vai relacionar com isso. As decisões financeiras que essa pessoa faz, você vai relacionar com isso. Então, quando eu saí debaixo desse Deus, desse século, que o entendimento veio, comecei a usar a inteligência espiritual, eu falei, tem que mudar minhas escolhas. Foi quando apareceu lá na igreja, a Cleudia, que é minha esposa hoje, um colega foi e falou o seguinte, rapaz, chegou uma moça na igreja, linda pra caramba a moça e tal, e ele foi, estava gostando dela, e ele foi, comprou um presente para ela lá e tal, de Natal. Apresentou tudo bem.
E a partir daí nós ficamos amigos e tal, e começamos a trabalhar no evangelho junto. E a Cleuda trabalhava no banco, no BCN, Banco de Crédito Nacional, auxiliando a gerência. Aí um amigo chegou para mim e falou o seguinte: De Paula, por que você não ora por Cleuda para um relacionamento? Eu falei, não, mexa com isso não, Cleuda quer andar bem, crescer, avançar para outras coisas, ela não quer muito com o evangelho, com esse negócio de buscar Deus, nem nada. Ora, ele me incentivou tanto, e eu resolvi fazer um jejum de 7 dias, só para saber se Deus estava naquele negócio chamado Cleuda Fernandes ou não. E olha, eu jejuei os 7 dias. No final, o Espírito Santo falou claramente: investe ali, é tranquilo, porque eu vou ajustar vocês para ser uma bênção no meu reino. Sabe o que eu ouvi? Ouvi aquela palavra, ó, guardei no coração. Não chamei Cleuda para namorar, não chamei Cleuda para relacionar, esperei, porque a Cleuda tinha 17 anos, e eu tinha 21, nós temos diferença de 4 anos. Esperei Cleuda completar 19 anos. Quando completou 19 anos, nós começamos a falar sobre relacionamento. Tanto que nós, quando falamos sobre relacionamento, já saímos já com o noivado e o casamento marcado. Sabe por quê? Porque nós tínhamos uma palavra de Deus, a gente se conhecia, já sabia o que queríamos, tínhamos base financeira, era algo sólido. Não era algo de vontade, de carne, de sentimento. Tinha todo um aparato por trás. Nós tínhamos usado a inteligência espiritual. Ora, você está querendo dizer que você é melhor do que eu? Só sei se eu sou melhor, eu não sei. Eu só sei que tem 32 anos que nós estamos casados. Se 32 anos não basta para você, o que você acha da escolha? E quem conhece aqui na igreja, sabe como é que eu e minha esposa relacionamos. Mas isso se deve a quê? Porque você é bonzinho, ô amigo. Porque você é esperto? Não, querido. A única esperteza que eu tive, sabe o que foi? Não permitir que o Deus deste século cegasse o meu entendimento mais. Permitir que a Bíblia Sagrada, que o reino de Deus pudesse ser revelado aqui, para que eu pudesse usar a minha inteligência para fazer escolhas boas na vida. Fazer escolhas corretas. Escolhas que me dariam um futuro, um presente e um futuro diferenciado. E isso não tem a ver com religião, porque está cheio de pessoas católicas, cheio de pessoas espíritas, que faz escolha melhor que os crentes, e tem um punhado de crente que faz escolha melhor que os católicos, porque gente tola, gente boba, gente cega, tem em todo lugar. Tem gente que é ateu, à toa, não crê em nada, e faz escolhas boas na vida, usa a inteligência para fazer escolhas corretas, mas tem gente que é religiosa e só faz escolha idiota e é escolha destrutiva para a vida dessa pessoa. Ô amigo, quero terminar com você. Deus pode te guardar dos demônios, Deus pode te guardar do capeta, Deus pode te guardar do inferno, pode te guardar do Satanás, pode te guardar do Lúcifer, só não pode guardar você de você mesmo. Isso mesmo. Tem gente atribuindo poder demais ao mal. A minha vida está desse jeito por causa de Satanás. A sua vida está desse jeito por causa das suas escolhas. Porque se você escolher certo, os anjos de Deus estarão com você para fundamentar a sua escolha e você ser bem sucedido. Mas se você escolher errado, meu irmão, não tem Deus que te segure. Você vai cair ladeira abaixo e vai parar dentro do buraco, e o buraco é muito fundo. Então Deus não pode guardar você de você mesmo, enquanto você não decidir que Deus pode te dar claramente entendimento, livre do Deus deste século, para que você possa compreender que as decisões da sua vida vão levar você ao próximo futuro. E o futuro é daqui a pouco. Ou você escolhe certo, ou escolhe errado. Quero terminar com você dizendo o seguinte, capítulo 30 do livro de Deuteronômio diz o seguinte: eis que eu ponho diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu. Vamos abrir lá, para a gente terminar? Deixa eu pegar aqui direitinho aqui o texto. Deuteronômio, capítulo
30, versículo 19, capítulo 30, versículo 19, Deuteronômio. Os céus e a terra eu tomo hoje como testemunha contra vós, de que eu tenho proposto, eu faço uma proposta para você, de vida e morte, de bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Ou seja, pai, mãe, toda escolha que você faz no presente, ela repercute na sua vida e na vida dos seus filhos. Se você escolhe bênção, a bênção te alcançará e seus filhos serão abençoados. Se você escolhe a maldição, você será maldito e a sua família, seus filhos serão amaldiçoados. Olha o que está escrito aqui. E é uma questão de escolha. Eu coloco a vida e a morte. Tem gente que escolhe a morte. Eu escolho a bênção e a maldição, e a pessoa escolhe a maldição para a vida dela. Tem gente que escolhe emprego que é uma maldição. Tem gente que escolhe trabalhar em um negócio que é maldição. Escolhe homem que é uma maldição. Escolhe mulher que é uma... Rapaz, pelo amor de Deus, amigo. Só para te maltratar, para te machucar, para te ferir. Tem gente nessa vida que é estúpida demais, é mal educada, grosseira. Não tem jeito, é burro chucra. É burro chucro mesmo, dá coisa o tempo inteiro. E você quer amarrar seu burro num trem desse, rapaz? Usa inteligência. Só para sofrer? Aí depois fala, foi Deus, não, é você mesmo, você fez sua escolha. Eu fiz as minhas, estou aqui até hoje. Claro que foi, debaixo de orientação de Deus, debaixo de graça de Deus. Eu não acabei de contar para você que eu tive a oportunidade de fazer 2 escolhas antes da minha? Abandonei a escolha, esperei para escolher certo. Escolhi ficar firme, escolhi ajudar pessoas. Deus me escolheu para ser pastor, e eu escolhi estar hoje aqui, ministrando a você, falando a você, dizendo, o Deus deste século não pode continuar cegando o seu entendimento, para que você não use a sua inteligência, e não usando a sua inteligência, você não vai ter opinião formada a respeito de quê? Você precisa escolher a bênção e a vida, porque isso vai alcançar você e a sua descendência. Os seus filhos serão abençoados, porque você é abençoado. Os seus pais são abençoados, você será filho abençoado. Seus pais são malditos, meu pai e minha mãe viviam debaixo de maldição. Eu, cortei. Com o passar do tempo, eu trouxe meu pai e minha mãe para o evangelho, e eles se tornaram bênção mais tarde. Mas eu fui bênção para a vida deles. Tanto que meu pai, nos últimos anos da vida dele, os últimos 7 anos ele morava comigo. Eu morava em São Paulo, ele morava junto. Depois ele veio para Salvador, ele morava junto comigo. Por quê? Porque nós trouxemos ele para o canal de bênção de Deus. Portanto, então, não permita que o Deus deste século continue te cegando. Deixa que o Espírito Santo ilumine seus olhos, para que você ande, não na religião, mas no Evangelho, para que o Evangelho te liberte, te cure, te sare e te leve a fazer escolhas corretas. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus. Vamos orar agora. Ore comigo agora e fala, Senhor Jesus, nessa tarde, eu estou diante do Senhor, e eu quero te pedir, ó meu Deus, que toda cegueira, seja espiritual, seja natural, seja emocional, seja afetiva ou financeira, que eu seja completamente liberto, que eu seja completamente curado e restaurado. Eu não aceito que o Deus deste século continue a inflamar o meu coração. Muito pelo contrário, eu quero que o Senhor ilumine os meus olhos, os olhos espirituais, para que eu possa enxergar o caminho que eu devo andar, e o Senhor me levará a ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Fala, é isso que eu quero, é isso que eu profetizo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Ok? Lembrando que amanhã, às 19h30, nós teremos um seminário via Zoom. Zoom é uma plataforma digital. Você vai dizer para mim que quer participar, e eu vou dizer um negócio a vocês.
Teve algumas pessoas que falaram, eu tenho isso, eu tenho isso. Se eu fosse você, eu desmarcava, porque será extremamente especial você participar desse seminário que nós teremos amanhã. É uma parceria da nossa comunidade, da Cristã Rehoboth, com a Faculdade Universo, ok? E nós vamos estar tratando de assuntos bem interessantes sobre a psique, ou seja, sobre a alma humana, e algo extremamente. O nosso professor vai estar conosco, o professor Rodrigo Sampaio, que é meu professor, vai estar, o cara fala bem, ministra bem, e vai ser super interessante, e vai dar devolutiva sobre aqueles questionários que nós respondemos a respeito de ansiedade, estresse e depressão. Portanto, então, amanhã, às 19h30, eu vou mandar para você, às 19 horas, o link para você entrar. Fechado? Deus abençoe você, e lembrando que você pode colocar o seu dízimo, a sua oferta, o pessoal vai colocar aqui embaixo o número do Pix, para que você envie, para que nós continuemos a nossa obra, ok? Deus abençoe você, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.